Eu costumo dizer que servir ao Senhor traz para nós direção, paz de espírito e certeza de céu, mas não nos torna imunes às maldades do mundo ou às adversidades que o dia a dia, que a vida nos impõe. E é diante disso que eu quero convidar você a assistir este pequeno testemunho do nosso irmão Blendo, onde ele vai contar que ele não entendia o porquê estava acontecendo aquilo com ele, mesmo ele sendo servo de Deus, mesmo ele sendo fiel ao chamado que Deus fez para a vida dele. Fique conosco, que nos próximos minutos você vai entender um pouquinho dessa realidade. Então eu já peço para que você possa se inscrever no canal, curtir o vídeo, nos ajudar neste projeto de evangelização. Deus te abençoe. E nesse tempo que eu tive essas minhas crises, eu cheguei e eu olhava para Deus e perguntava assim: por que comigo? Cara, eu bati um papo com Deus sério, eu falava com um amigo assim: cara, eu te sirvo há tanto tempo, eu tô do seu lado há tanto tempo, eu vou a todos os lugares que você queria que eu fosse, eu prego, eu falo de você, eu falo que te amo, e por que eu tô assim? Por que você abriu mão de mim? E eu confesso, não tenho medo de falar, quando isso aconteceu comigo, eu desacreditei que Deus existisse. Eu desacreditei que Deus existisse. Porque na minha cabeça era incapaz de aceitar que alguém que servisse a Deus como eu servia, que saía de casa todo fim de semana, que pedia aniversário dos pais, aniversário da mãe, das irmãs, que não tinha fim de semana livre, porque ia servir em alguma coisa do Ministério Jovem, do Grupo de Oração da Renovação, sofresse o que eu estava sofrendo. Eu não aceitava isso. Eu falava para Deus: se você existisse, isso não teria deixado de acontecer comigo. Você não existe. Senão eu não estava sofrendo o que eu estou sofrendo. Eu deixei de rezar, passava as noites em claro, mas não rezava, tomava remédio para dormir, tomava remédio, meus remédios vinham sendo controlados, até hoje eu tomo. Tinha dia que eu acordava de madrugada, minha mãe tem uma vasilha de remédio, colocava em cima da geladeira e os remédios ficavam lá. Eu pegava os remédios, colocava em cima da bancada assim, ficava olhando para os remédios e falava assim: se eu tomar esse remédio agora, ia me matar. Será que meus problemas se resolvem todos agora? E não foi uma nem duas vezes. A minha mãe me pegou, me levou lá para Campos de Goytacazes, na casa da minha tia, que fica no Rio de Janeiro, tentando me tirar de São Mateus para ver se os problemas que tinham assim se afastavam de mim, mas como dizem, né? Não adianta você fugir dos problemas, se os problemas estão dentro de você. Onde você for, ele vai com você. E lá tem uma ponte, tipo a ponte que tem em Vitória lá, que eles falam que o pessoal pula pra se matar. Terceira ponte. Tipo a terceira ponte, então a ponte tipo essa. E quando eu passava de carro por aquela ponte pra ir no centro, porque a gente morava um pouco longe, tinha pro centro, eu ficava olhando pra aquela ponte, pensando em me jogar daquela ponte. Você chegou num estado de pensar em suicídio. Eu mesmo pensava em me jogar daquela ponte. As músicas que eu escutava, seja qual música for, ficava na minha cabeça, aquilo me deixava mais triste, mais angustiado. Ao ponto de chegar em casa, ter que deitar, tomar remédio para dormir, porque qualquer coisa me deixava angustiado. Eu não conseguia ir na igreja, eu saía de casa para ir na igreja, eu botava o pé na porta da matriz lá, do pátio da matriz aqui, me dava uma angústia, uma tristeza tão grande que eu saía correndo, eu voltava para casa, eu estava todo arrumado, eu voltava para casa, para não ir na missa, no grupo de oração. Eu não conseguia sair de minha casa. E nesse meio tempo você ainda sem entender o que estava acontecendo, assim, mais a fundo o porquê disso, né? Você sabia que você tinha as crises de ansiedade, você tomava remédio. Sim. Só que esse questionamento que você fez, né? Por quê? E nisso eu relutava para fazer atendimento com psicóloga, eu não queria fazer. Até que eu percebi que não tinha para onde correr. Ou eu começava um atendimento com psicóloga, ou a tendência era só piorar. Ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Aí eu fui, mandei isso, o pessoal do meu grupo de oração tinha falado, tinha falado com a psicóloga, que ela ia me atender de graça, tal. Eu falava: não precisa não, tô bem. Aí eu peguei o número dessa psicóloga, mandei mensagem pra ela, implorando, eu falei: olha, se me atende, precisar eu pago você. Eu faço o que for preciso, mas eu preciso de... Não, eu te dei de graça, vou marcar tal consulta, vou começar o tratamento, vou embora. E foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida. Só que antes disso acontecer,
teve a noite chave na minha vida, assim, que eu posso dizer, foi a noite que me fez mudar a chave. Que um dia eu tava tendo uma crise forte de novo, nas crises que eu não conseguia falar, eu só sabia chorar, ficar gemendo de dor, gritando no meu quarto, sem saber o que fazer. Eu sabia gritar pela minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito próxima, pelo meu pai. E eu tava deitado na minha cama, girando de um lado pro outro, chorando. E meus pais chegaram, sentaram perto de mim. No meu quarto tem a minha cama, tem um sofá, assim, um sofá-cama que fica lá no meu quarto, parece que chega alguma visita me dormir. Meu pai sentado no sofá-cama, ficava olhando pra mim, chorando. Ele colocou as músicas lá que ele sabia que eu gostava, mas também não funcionava pra nada, que não adiantava nada. Minha mãe sentou no sofá, na minha cama assim, sabe quando é uma criança, quando você é criança, que sua mãe pega a sua cabeça e coloca no colo dela assim, e faz se acariciar? Sim. Minha mãe fez aquilo comigo, cara. Ela pegou minha cabeça, colocou no colo dela assim, começou a acariciar e falou assim: eu tô com você. Eu tô com você, eu não vou desistir de você.